Sabe qual é o limite real que você pode gastar em um carro sem ferrar seu patrimônio ou se tornar escravo das parcelas? Porque a verdade é que 90% das pessoas que compram um carro, na verdade não podem pagar e ficam a vida inteira tentando recuperar o erro que cometeu no passado. Então fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar quanto você pode pagar num carro de acordo com o seu patrimônio final. Então já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque aqui você literalmente pode salvar o seu rombo financeiro que muita gente comete sem perceber. Deixa eu te falar uma coisa que muita gente não tem coragem de falar. Carro não é sinal de sucesso. Carro, na maioria das vezes, é um passivo disfarçado de conquista. E sabe o que é pior de tudo isso? O mercado e as pessoas querem colocar na sua cabeça que o fato de você ter um carro significa que você venceu na vida. Mas o que eles não mostram é que cada vez que você compra um carro acima do seu padrão de vida, você está colocando seu dinheiro para trabalhar para os outros e não para você. Eu já acompanhei pessoas que ganham 10 mil por mês e depois descobriram que mais da metade da renda delas vão só para sustentar o carro que financiaram. E o pior de tudo é que são pessoas inteligentes, estudadas, empreendedoras, que entendem muito de números, mas acabaram caindo na armadilha do status. Os bancos, as concessionárias, os vendedores, todos eles vão incentivar você a comprar um carro mais caro possível, porque quanto mais você gasta, mais eles ganham dinheiro. Só que ninguém te explica que quanto mais dinheiro você gasta à toa, mais longe fica de você alcançar a sua liberdade financeira. E eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Pessoas com bom salário, bom emprego, boas intenções, mas acabam gastando mais da metade de sua renda só para sustentar sua própria imagem. E para te provar isso, deixa eu te mostrar um exemplo real. Imagina o seguinte, um cara comum que ganha 8 mil por mês, que paga as contas, que trabalha duro e decide realizar um sonho, que seria comprar um carro novo que sempre quis. Ele pesquisa por modelos, faz contas aptas, e depois chega o vendedor e diz: fica R$ 2.500 as parcelas, cabe no seu orçamento. Aí ele sorri e assina o financiamento. Sai da concessionária com cheiro de carro novo, ego inflado e com a sensação de vitória. Mas o que ele não percebeu, assim que assinou o financiamento, é que ele comprometeu parte da sua liberdade financeira para os próximos 5 anos. O patrimônio dele é de 100 mil reais, ele comprou um carro de 120 mil reais e no final das contas, o carro é mais rico que ele. E quando você comprou um carro que está acima do seu patrimônio, você automaticamente deixou de ser dono do carro e o carro passou a ser dono de você. E é aqui que começa o erro que arrasta milhões de pessoas para o buraco financeiro. Elas confundem renda com riqueza. Acham que pode comprar algo caro só porque o valor das parcelas cabe no seu orçamento. Mas o que importa mesmo não é necessariamente o quanto que entra no seu bolso, mas sim o quanto fica depois que você receber o seu salário. E principalmente, quanto do seu patrimônio sobrevive depois da compra, porque o carro vai se desvalorizar, vai ter que pagar IPVA, seguro e outras despesas como manutenção e gasolina. É como um pequeno vazamento drenando seu patrimônio mês após mês. Só que o problema não é o carro. O problema é você comprar ele no momento errado da sua jornada financeira. E a maioria das pessoas fazem exatamente isso. Tentam comprar um carro que o futuro delas poderia pagar, usando o dinheiro que o presente delas ainda não tem. É por isso que muita gente aparentemente parece estar indo bem, mas está a um passo do colapso financeiro. Agora que você já entendeu o problema, deixa eu te mostrar a lógica que os ricos seguem e que ninguém da classe média aprendeu na escola. O erro que a maioria comete é medir o carro pelo salário. Como por exemplo, eu ganho 10 mil, então dá para comprar um carro de 100 mil. Errado, o valor do carro não deve ser calculado na maioria das vezes pelo tanto que você ganha, mas sim pelo tanto que você tem, porque o seu salário mostra o fluxo de dinheiro que entra, mostra exatamente quanto você construiu. É o seu patrimônio que determina o valor do poder de compra e não o contra-cheque. E existe uma regra simples usada por investidores e planejadores financeiros para evitar aquele famoso erro do carro grande e do patrimônio pequeno. O valor total do seu carro deve custar no máximo entre 10 a 15% do seu patrimônio líquido. Isso quer dizer que se você tem 100 mil reais líquidos, você pode comprar um carro de no máximo 15 mil reais. Parece pouco, né? Pode até ser, mas é exatamente isso que separa daqueles que ostentam hoje, sofrem amanhã, e de quem constrói hoje e desfruta para sempre. Como por exemplo, se você tem hoje um patrimônio líquido de 100 mil reais, você pode comprar um carro de no máximo 15 mil reais. Já se você tem meio milhão, você pode comprar um carro de até no máximo 75 mil reais. Agora, se você tem 2 milhões, o carro pode custar no máximo 300 mil reais. Conseguiu entender a lógica? Um carro deve ser calculado de acordo com o patrimônio que você já construiu e nunca com quanto você ganha. E quanto mais saudável for essa proporção, mais rápido o seu patrimônio cresce. O problema é que as pessoas fazem exatamente o oposto. Elas compram um carro que não podem bancar. É como se você tentasse encher um balde com um furo no fundo. Não importa quanto entra, sempre vai sair mais do que deveria.
deveria. Quer saber o que os ricos fazem? Eles nunca deixam o carro ultrapassar 15% do seu patrimônio líquido e nunca deixam a parcela do carro ultrapassar 10% da sua renda líquida. Eles já entenderam que o carro é uma ferramenta e não um troféu. O troféu seria seu patrimônio crescendo. E quando você começa a pensar assim, o seu dinheiro automaticamente para de trabalhar para o banco e começa a trabalhar para você. Chegou a hora da parte prática. A regra que transforma toda a teoria que falamos em ação imediata. Vamos entrar agora na fórmula do ouro. O valor do carro deve ser calculado pelo total do seu patrimônio líquido vezes 15%. E isso não é uma sugestão, mas sim um limite de segurança. Ou seja, se você tem um patrimônio líquido de 150 mil reais, o valor máximo que você pode pagar por um carro é 30 mil reais, que seria 150 mil vezes 0,15. Parece pouco, não é mesmo? Até parece, mas deixa eu te mostrar o impacto real disso. Se essa mesma pessoa comprasse o carro de 90 mil, que seria o valor equivalente a 3 vezes o valor recomendado do carro, olha o que aconteceria com o dinheiro dele. Em 5 anos, o carro teria desvalorizado em média 35 mil reais. Já a manutenção, o seguro e IPVA giram em torno de 25 mil reais ao longo desse período. E se ele financiou o carro, os juros desse financiamento girariam em torno de 20 mil reais. E o resultado disso é o evaporamento de 80 mil reais do patrimônio dele. Agora, se ele tivesse respeitado o limite máximo de 15%, o carro custaria 30 mil, ele poderia ter investido essa diferença de 60 mil reais ao longo de 5 anos. Resultado, patrimônio aumentando, liberdade financeira protegida e zero arrependimentos. Conseguiu entender a diferença? É isso exatamente que separa de quem enriquece e de quem fica mantendo status. Assim como já falado anteriormente, vale a pena repetir. Nunca deixe a parcela do seu carro ultrapassar 10% da sua renda mensal líquida. Mesmo que o carro esteja valendo 15% do seu patrimônio, se a parcela do carro for alta, você ainda assim pode se endividar e perder o sono. Então, antes de você escolher seu carro na concessionária, faz o seguinte: calcule seu patrimônio líquido, multiplique ele por 15% para saber o quanto você pode gastar de verdade e confirme também se a parcela que você for pagar do carro não ultrapassa os 10% da sua renda líquida. Parece muito simples, né? Mas é a diferença entre viver livre e viver a vida inteira com parcelas atrasadas e dívidas. Porque a verdade é essa: muita gente trabalha anos a fio para pagar o carro, quando poderia ter comprado o carro de forma inteligente e ainda assim ver seu patrimônio crescer. Até o próximo vídeo.